Se você é daqueles que não aguenta mais ver seu processador batendo 100 graus Celsius, soltando fumaça a ponto de fritar um ovo, seus problemas acabaram. Eu sempre quis falar assim num vídeo. Ai, o difícil é voltar a ficar sério de novo. Vamos lá. Pessoal, caramba, é difícil voltar mesmo. Você sabia que é possível diminuir mais de 10 graus na temperatura do seu processador sem fazer qualquer tipo de alteração física mexendo em apenas uma opção na BIOS? E eu não estou falando do V-Core. Pois é, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar esse truque. Fala aí pessoal, tudo em paz? Faster Benchmarker na área com mais uma dica quentíssima, sem qualquer tipo de trocadilho. Bom, como vocês viram aí na introdução do vídeo, hoje eu vou mostrar para vocês como diminuir a temperatura do seu processador mexendo apenas uma opção da BIOS, sem você trocar a pasta térmica, sem você fazer qualquer tipo de alteração física, trocar seu cooler, enfim. É só na BIOS mesmo. Uma opção, não é clickbait. Bom, mas antes de eu entrar na BIOS e mostrar para vocês, eu preciso explicar 3 coisinhas antes, tá certo? Preciso falar a respeito da qualidade do silício de um processador. Preciso falar a respeito de um termo que se chama VDRUP. Preciso falar também da correlação que a gente tem entre temperatura e performance do processador. Bom, vamos seguir a ordem que eu citei. Vamos falar primeiro da qualidade do silício de um processador. E vou tentar ser o mais didático possível. Até peço perdão para as pessoas assim mais avançadas, os mais especialistas, se porventura em alguns aspectos eu for redundante, mas eu prefiro soar redundante e deixar tudo muito bem explicado do que deixar alguém com dúvida aqui no vídeo. Bom pessoal, basicamente a maior parte de um processador é feita de silício. Sendo assim, quanto melhor esse silício, melhor é o processador. Ele vai ser mais frio, vai pedir menos tensão e geralmente vai ter um clock maior. Entretanto, isso é uma verdadeira loteria, não tem como a gente saber se o exemplar que a gente comprou ele é feito de um bom silício ou de um silício não tão bom assim. Então, dentro de uma mesma família, de uma mesma geração, do mesmo modelo de processador, a gente vai ter processador bom e processador ruim. Calma que eu vou tentar exemplificar melhor isso para vocês. Vamos imaginar o 3900K, tá certo? Ele tem um clock padrão de fábrica e ele virá com uma tensão padrão de fábrica, isso para todos. Só que no meio desses exemplares, a gente vai ter 13900K feito com um silício de ótima qualidade e outros com uma qualidade de silício não tão boa. Vamos imaginar um cenário com 100 processadores 13900K. Digamos que o melhor deles precise de 1.1 de tensão para funcionar com o clock padrão. E o pior deles precisa de 1.3 de tensão para funcionar com o clock padrão. Como que a Intel resolve esse problema? Ela vai considerar a tensão do menor ou vai considerar a tensão do maior? Obviamente ela vai considerar a tensão do maior, porque se ela considerar a tensão do menor para todo o resto desses 100, esse que precisa de 1.3, por exemplo, ele não vai funcionar, ele vai travar ou vai ficar instável. Então, sempre a voltagem padrão vai ser nivelada pelos piores exemplares. Conseguiram compreender até aqui? Então, o que acontece se você tem um ótimo exemplar de 3900K, por exemplo, aí na sua mão? Ele muito provavelmente vai estar trabalhando sobrealimentado, ele vai estar com uma tensão maior do que ele realmente precisa. E isso, pessoal, vai acontecer em 99% dos casos. Em outras palavras, a maioria das pessoas que tem um computador está com o processador trabalhando com uma tensão mais alta do que ele realmente precisa. E a gente não precisa ser gênio para determinar aqui, obviamente, se está trabalhando com mais tensão do que ele necessita, ele está chegando numa temperatura maior do que ele deveria chegar. Até aqui está tudo ok? Tudo tranquilo? E é exatamente por esse motivo que se faz quase que primordial que saibamos mexer em alguns parâmetros dentro da BIOS. Aí você pode me falar, mas Faster, você não falou que não ia mexer na tensão do processador? E de fato eu não vou mexer, calma, que agora a gente entra
no segundo tópico. Existe um termo em overclock chamado VDRUP, e eu vou explicar para vocês do que se trata essa palavrinha. Pessoal, na maioria das vezes que o processador está em carga máxima, ou full load, ou sendo usado 100%, a gente tem uma perda de tensão. Geralmente a gente tem uma queda. Vou exemplificar para vocês. O processador de vocês está setado para rodar com 1.3 de tensão lá na BIOS. Vocês colocam para rodar um Cinebench. E se vocês olharem um software de monitoramento, vocês vão perceber que muitas vezes você vai ter uma queda naquele 1.3 de tensão. Isso é normal acontecer, isso acontece na maioria das vezes. E para isso a gente tem uma opção na BIOS chamada Load Line Calibration. Provavelmente, não tenho certeza, pode ser que ela tenha outros nomes para outras fabricantes de placa-mãe. Eu sei que na Asus e na Gigabyte ela se chama Load Line Calibration mesmo. E para que serve esse Load Line Calibration? Ele serve justamente para a gente não ter essa queda de tensão quando o nosso CPU está em full load. Ou seja, dentro dessa opção nós temos alguns níveis que a gente pode regular o tanto de perda que a gente vai ter de tensão quando o CPU estiver em carga máxima. E a magiquinha está justamente nessa opção, Load Line Calibration. Bom, pegando a placa-mãe da Asus como exemplo, ela tem um Load Line Calibration que vai de 1 até 8, salvo engano, onde 8 ela vai tentar suprir qualquer perda de tensão quando o CPU estiver em carga máxima, e 1 ele não vai fazer quase nada, não vai fazer nem cócega. Então se você setar para 1.3 e estiver tendo uma queda para 1.1, por exemplo, quando o seu processador estiver em full load, ele vai deixar 1.1 mesmo, não vai ajudar em nada. Logicamente que dependendo do caso, isso pode significar uma instabilidade do sistema. Entretanto, muitas vezes, e principalmente com o CPU em estoque, a gente pode usar muito bem esse Load Line Calibration em 1, em 2 e até em 3 ao nosso favor. E eu já explico como. Se o seu processador é um daqueles casos de processador que está sobrealimentado, ou seja, recebe uma tensão maior do que ele realmente precisa, isso a gente considerando a tensão ali em alto, do jeito que vem de fábrica, o Load Line Calibration vai ser um aliado fantástico. Lembra que eu falei que quando o processador está em carga máxima de uso, ele tem uma queda de tensão geralmente? O chamado VDRUP? Pois é, e agora a gente vai usar essa perda ao nosso favor. Bom, pegando minha placa-mãe como exemplo, que é uma Strix Z790, o Load Line Calibration ele vem setado em alto, originalmente, que isso significa Level 3. Lembra que eu falei para vocês? Aqui no meu caso começa em 1 e vai até o 8, onde o 8 ele vai tentar suprir o máximo essa deficiência de carga quando o processador estiver em full load, e 1 ele não vai fazer nem cócega. Se tiver uma perda, uma queda de tensão, ele vai deixar correr solto. E agora que a gente vai usar isso a nosso favor, a gente vai deixar que o VDRUP aconteça, a gente vai deixar que quando o processador estiver em full load, ele tenha sim uma queda de tensão. E na prática, o que isso vai significar? Vai significar uma tensão menor no seu CPU, temperatura menor, e em alguns casos, ganho de performance. Bom, e você pode estar se questionando aí, como assim melhorar a performance do processador, sendo que a gente não mexeu no clock dele? E é simples. Quando você tem uma temperatura muito alta, seu processador está esquentando muito, ele pode chegar próximo do TJ Max. Ele pode chegar próximo do limite. E aí o que vai acontecer? Sistemas de segurança vão começar a atuar no clock do seu processador. Eles vão começar a diminuir o clock do seu processador para que ele não fique tão próximo assim do limite de segurança. Então, quando isso acontece, obviamente, a performance do seu processador cai. Bom, e logicamente isso tudo falado assim em teoria fica difícil da gente imaginar, da gente realizar. Então vamos deixar de lenga-lenga, vamos meter a mão na massa, vamos entrar aqui na BIOS, vamos fazer os testes e vamos mostrar isso na prática, como funciona. Bom pessoal, já dentro da BIOS da Strix C790, eu vou dar um F5 aqui, para a gente rodar as configurações de fábrica, tá certo? Bom, eu quero acreditar que pelo menos
o XMP da memória, a empresa que te vendeu o computador tenha ligado, né, tenha ativado. É o mínimo. Aqui no meu caso, eu vou desabilitar também aqui, ignorar, colocar para ignorar os fãs ou as fãs, porque eu não tenho nenhum ligado na placa-mãe, ele vai ficar falando que eu não tenho sistema de refrigeração, vai ficar dando um aviso ali no início, certo? Então é assim que o seu computador vai estar quando você acabou de comprar ele, acabou de adquirir, lógico se for um modelo parecido com esse. Onde a gente vai mexer agora? Digi mais VRM, tá certo? Pode ser que essa nomenclatura mude de acordo com a fabricante, de acordo com o modelo da sua placa-mãe, aí vale uma pesquisa no Google. CPU Load Line Calibration, esse é o famigerado que eu falei tanto para vocês ali no início do vídeo. Percebam que ele está em alto, que significa level 3. Vamos entrar aqui. Como eu havia dito, vai do 1 até o 8. Onde o 8 ele vai fazer de tudo para que o seu processador não tenha perda alguma de tensão quando estiver em carga máxima. E no level 1, ele vai deixar o V-Drup comer solto. Ou seja, você vai ter queda de tensão quando o seu processador estiver em full load. Obviamente, dependendo do overclock, dependendo do que você estiver fazendo, isso vai significar uma instabilidade. Mas como eu disse para vocês, a gente vai usar isso ao nosso favor. Vamos deixar do jeito que está mesmo, em alto, level 3. E vamos dar um F10 aqui, salvar. Vamos lá para o Windows. Vamos abrir lá o Core Temp, um Cinebench. Fazer um testezinho de estresse. Colocar o CPU para rodar em 100% e vamos ver o que acontece. Com tensão, com a quantidade de watts sendo consumida pelo processador e principalmente com as temperaturas em full load. Vamos só esperar carregar aqui, que a gente já continua a nossa brincadeira, tá certo? Bom, pessoal, já estamos dentro aqui do Windows 11, vamos rodar aqui um testezinho para ver como o 13900K se comporta com tudo em estoque. Vamos abrir aqui um Cinebench também. Tá lá. Vamos rodar 3 loopzinhos dele e vamos ver o que acontece. Aqui a gente vai ter que prestar atenção na voltagem, certo? Aqui no power, consumo, quanto vai consumir o 3900K, sem qualquer tipo de alteração na BIOS. E as temperaturas aqui, quando a gente estiver com o teste rodando em full load, tá certo? Aqui a temperatura em idle batendo 22 graus, 21 mais ou menos. Temperatura ambiente aqui está por volta de 20 graus. Deixa eu colocar aqui o teste 10 minutos, porque daí a gente roda 3 loopzinhos e para. Tá certo? Então vamos lá, vamos ver o que acontece. Dá um start aqui. Bom, consumo já batendo 321 watts. Núcleo mais quente já batendo 88 graus aqui. E a voltagem 1.3. São esses números que interessam pra gente, tá certo? Consumo ali 321. 88 mais quente. E por volta de 1.3 de tensão. E segue o barco. Vamos para o último loopzinho. Acho que vai ficar nisso mesmo. 88, 320, 321. Voltagem ali, 1.3. Tensão. Certo? Agora a gente pode parar, isso aqui já não interessa pra gente. 3 loopzinhos. Tá aí. 88. Os mais quentes, 321 watts de consumo e 1.3 de tensão. Vamos salvar isso daqui para a gente comparar com o teste depois que a gente fizer a alteração lá na BIOS. Vou salvar isso daqui. Vamos salvar, vamos dar um nomezinho para isso aqui. CPU estoque, pode ser?
Tá lá. E a gente agora faz a alteração na BIOS e vem comparar com isso daqui, tá certo? Já volto. Bom, pessoal, novamente dentro da BIOS, vamos dar uma afinada lá no nosso famigerado Load Line Calibration, que fica dentro desse Digimais VRM, certo? Em alto ele está em 3, lembrem-se disso. Nesse caso, o alto significa 3, tá? Nem sempre o Load Line Calibration vai estar assim, level 1, 2, 3, às vezes vai estar low, normal, high, extreme, enfim, vai depender do modelo da sua placa-mãe. Lembre-se que eu falei para vocês, quanto menor esse número, mais V-Drup a gente vai ter. Mais queda de tensão a gente vai ter quando o CPU estiver em carga máxima, tá certo? A gente pode fazer o que aqui? A gente está rodando em 3, a gente pode tentar o 2 e o 1. Eu sei que o 1 não dá bom, eu já testei, obviamente, antes, previamente. Então a gente vai colocar em 2, justamente para a gente deixar que aconteça essa queda de tensão quando o CPU estiver em full load, tá certo? E isso é para que o CPU esquente menos, para a gente ganhe um pouco ali de margem de temperatura. Agora é só a gente dar o F10, dar o OK, esperar novamente nosso sistema subir, o nosso Windows 11 carregar, aí novamente Core Temp, Cinebench, fazer 3 loopzinhos ali e vamos ver o que vai acontecer com o consumo do CPU em watts, vamos ver o que vai acontecer com a tensão dele e principalmente com as temperaturas em full load. Vamos lá, gira, 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 vamos lá. É colocar a senha e partir para os testes. Bom, de volta ao sistema operacional agora com Load Line Calibration 2. Lembrando que originalmente, quando está em automático, ele roda em 3. Vamos abrir aqui o Core Temp. Vamos abrir também o Cinebench. Tá lá. E mesma coisa, vamos rodar aqui um testezinho. Vamos fazer um loopzinho 3. Tá certo? E a gente vai prestar atenção nas mesmas coisas, pessoal. Power, a voltagem que ele vai pegar em full load e nas temperaturas em full load. Correto? Deixa eu dar um reset aqui e vamos dar o start. Vamos lá? Bom, tensão aqui vocês já percebam que diminuiu. Entre 0,07 e 0,08 a menos. Consumo, 272. Diminuiu pelo menos 50 watts. E a temperatura que é o mais interessante para a gente. A gente estava tendo 88 núcleo mais quente, agora a gente tem 77. Bom demais, né? Isso é vida. Ninguém gosta de ver o processador esquentando muito, né? Isso dá chega a dar uma alergia na gente, uma má impressão terrível. Tá lá. Tranquilinho, a gente pode parar agora. Fizemos os mesmos 3 loops. Isso aqui a gente não precisa mais. E agora a gente abre o anterior e faz aquela comparação marota. E a gente vai pedir ajuda para o nosso mago das edições, Matheus. Aquela telazinha linda que só você sabe fazer. Vamos lá? Olha só que interessante, pessoal. A gente teve 1.3 de tensão com load line em 3, né? Em estoque. Tivemos 1.22 com load line mudado para 2. Consumo a gente viu de 320 e pouquinhos ali para 270, 272. E aqui é o que nos interessa bastante, temperatura. Baixou bem, hein?
Aqui a gente teve menos 9, menos 8, menos 8. Os mais quentes aqui, menos 10. Impressionante a diminuição. Imagina só você diminuir 10 graus na temperatura do seu núcleo mais quente, mexendo apenas em uma opção da BIOS. Pois é, e a gente poderia melhorar ainda mais esse resultado se a gente diminuísse a tensão do processador. Mas esse vídeo não é voltado para isso, é voltado para aquela pessoa que tem segurança em mexer ali, ainda mais hoje em dia com vários tipos de tensões que temos ali no CPU, tem automática, manual, adaptiva, e tem mais umas 2 nomenclaturas que eu não me recordo no momento. E antes que aquele especialista de plantão apareça para encher o saco, falando, nossa, mas isso é muito simples, isso qualquer um sabe, só mexer no Load Line Calibration. Pois é, meu amigo, cadê seu vídeo para ajudar geral? Não tem, né? Pois é, o meu tá aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do videozinho de hoje. Como vocês puderam perceber, não tem nada de mágica. Tem informação, tem estudo, bunda na cadeira, tem dedicação, tá certo? Se eu conseguir fazer, você também consegue. Não tem barreira nenhuma que te impeça de fazer isso, a não ser a barreira da inércia e da preguiça. Aí eu não posso fazer nada em relação a isso, tá certo? Se você quer realmente ajudar o canal, passe esse vídeo adiante, coloca ele num grupo de WhatsApp, passa para um amigo seu que está com problema de temperatura no CPU. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa um comentário. Enfim, ativa o sininho, tem muitas pessoas relatando que não estão recebendo os vídeos. E é isso. Abração, até os próximos vídeos. Fui!